E aí, galera, graça e paz, tudo bem? Tudo certo? Eu espero que sim. Eu aqui, pastor Alex, da comunidade Vida Church, e você aí, aonde você está, né? Vamos lá então, hoje nós teremos a leitura do livro de Mateus, capítulo 21, aonde nós mergulharemos na palavra nesse tempo de devocional, nesse tempo de nesse tempo de um pouquinho de conhecimento daquilo que Deus fez por nós, né? Eu queria te convidar nessa hora para junto comigo nós orarmos. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, por esse tempo maravilhoso que teremos aqui de devocional, tempo de entrega, tempo de estarmos juntos contigo, Pai. Eu glorifico a Ti por cada irmão, cada irmã, por cada um que vai nos ouvir. Pai, eu te peço, derrame sobre nós o entendimento do Teu querer para nós nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mateus capítulo 21, versículo 1, ele diz assim: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos aqui. Jesus foi muito explícito nas instruções dele, né? Ele foi muito direto quando ele falou da jumenta e ao jumentinho. Isso indicam, essa direção explícita e direta indica a importância do que estava para acontecer, né? Em outras ocasiões, Jesus costumava andar a pé. E aqui a distância não era mais do que 2 milhas. E mesmo assim ele pediu um jumento por causa da importância. Da importância. 3. E se alguém de vós disser alguma coisa, e se alguém vos disser alguma coisa, respondei: o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. O cumprimento de Zacarias 9:9 foi a motivação dessa atitude de Jesus. Embora os discípulos não tomassem consciência disso antes da ressurreição, em João 12:16, né? Os judeus geralmente consideravam essa passagem como sendo messiânica, né? Aí ele vai lá: Dizei à filha de Sião: eis que aí te vem o teu rei, manso e montado em um jumento, em um jumentinho, cria de animal de carga. Essa foi a profecia. Indo, pois, os discípulos e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram-lhe a jumenta e o jumentinho sobre eles e puseram seus mantos. E Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu os seus mantos pelo caminho. E outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam dizendo: Hosana, Hosana, ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Hosana é uma expressão hebraica que significa viva agora. Os gritos da multidão empregando as frases que proclamavam claramente as suas esperanças, né, em Jesus como Messias, né? Salmo 118, 25, você vai ver, e 26 vai ver isso, né? O filho de Davi. Anteriormente, Cristo se esquivou a tais demonstrações públicas, mas neste dia ele se mostrou, ele fez cuidadosos preparativos, né, para uma inconfundível apresentação pessoal à nação. Na realidade, ele esperou o momento certo para se mostrar como o Messias, né? Usando e fazendo conforme as profecias, né? Ao entrar ele em Jerusalém, agitou-se a cidade toda e perguntava: quem é este? A aclamação "quem é este?" é uma aclamação messiânica,
ali provocou a pergunta da parte daqueles que talvez não conhecem Jesus, né? Ele evitou Jerusalém durante a maior parte do seu ministério, porque sabia que ali seria a consumação de tudo, né? E as multidões respondiam: Este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Então Jesus entrou no templo, expulsou todos os que ali estavam, vendiam e compravam, e derribou as suas mesas, as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pomba. Foi uma purificação do templo, né? Jesus ali, ele mostrou que o templo era de Deus. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a fazeis covil de salteadores. Olha, covil de salteadores. Está escrito isso aí também, essa mesma frase, em Isaías 56:7 e Jeremias 7:11. Covil de salteadores, ou seja, um refúgio para ladrões, cujas práticas infames eram protegidas pelos preceitos sagrados. Olha isso, que loucura. E chegaram-se a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Vendo, porém, os principais sacerdotes e os escribas, as maravilhas que ele fizera, e os meninos que clamavam no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. Perguntaram-lhe: ouves o que estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim. Nunca lestes? Da boca dos pequeninos e de criancinhas de peito tirasses... Desculpe, teve uma interrupção aqui. Né? Voltando lá no 15, então, vendo, porém, os principais sacerdotes e os escribas a maravilha que ele fizera, e os meninos que clamavam no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram: ouves o que estão dizendo? Respondeu Jesus: sim. Nunca lestes da boca dos pequeninos e das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor? E deixando-o, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Ora, de manhã, ao voltar à cidade, teve fome. E avistando uma figueira à beira do caminho dela, se aproximou, e não achou nela senão folhas somente. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou. Esse é algo bem profundo, que o tempo que nós temos agora de manhã é muito pouco. Então eu vou deixar para fazer, e eu já falei isso, procure lá no YouTube lá. Nós temos lá a Escola de Crescimento, onde eu falo basicamente sobre esse assunto da figueira, tá? Quando os discípulos viram isso, perguntaram admirados: como é que imediatamente secou a figueira? Jesus, porém, respondeu-lhes: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidares, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se este monte disseste: ergue-te e lança no mar, isso será feito. E tudo o que pedirdes em oração crendo, recebereis. Jesus, entrando no templo e estando ao ensinar, aproximando-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, e perguntaram: com que autoridade fazes tu essas coisas, e quem te deu tal autoridade? Respondeu-lhe Jesus: eu também vos perguntarei uma coisa. Se me dissestes, eu de igual modo vos direi: com que autoridade faço essas coisas? O batismo de João de onde era? Do céu ou dos homens? Ao que eles arrazoavam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não credes? Mas se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como um profeta. Responderam Jesus: não sabemos. Disse-lhe ele: nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Mas que de vós parece um homem. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e chegando ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. E ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. E chegando-se então o segundo filho, falou-lhe de igual modo, respondeu-lhe: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram eles: o segundo. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Pois João veio a vós no caminho
no caminho da justiça e não lhe deste crédito, mas os publicanos e as meretrizes lhes deram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para crerdes nele. Ouviu ainda outra parábola. Havia um homem proprietário que plantou uma vinha e cercou com uma sebe, cavou nela um lagar e edificou uma torre. Depois arrendou-a a alguns lavradores e ausentou-se do país. E quando chegou ao tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, espancaram um e mataram o outro, e a outro apedrejaram. Depois enviou ainda outros servos, e em maior número do que os primeiros, e fizeram-lhes o mesmo. Por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: ao meu filho terão respeito. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando o menino, lançaram-lhe fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Respondeu-lhes: fará perecer miseravelmente a esses maus, e arrendará a vinha a outros lavradores, que ao seu tempo lhe entreguem os frutos. Disse-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta como pedra angular pelo Senhor. Foi feito isso e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que vos será tirado o reino de Deus e será dado a um povo que dê aos seus frutos. E quem cair sobre esta pedra será despedaçado, mas aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Aos principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que era deles que Jesus falava, e procuravam prendê-lo, mas temeram o povo, porquanto este o tinha como profeta. Gente, você consegue entender ali o quão Jesus foi direto a eles, levando ao ponto deles entenderem que a raça de víbora era eles? Meu Deus, precisamos tomar cuidado. Precisamos cuidar. Deus está falando conosco todos os dias. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse tempo. Eu glorifico a Ti por esse momento de devocional. Pai, fala conosco durante o dia. Traz à lembrança essas palavras, para que possamos, Pai, que possamos cravar elas nos nossos corações. Sabemos que aqui é o cumprimento das profecias, porque estava chegando a hora da sua entrega por nós. Pai, muito obrigado. Tu és santo e poderoso. Pai, eu quero abençoar cada um que vai nos ouvir. Eu quero te agradecer por cada vida, Pai. Eu quero te agradecer por aqueles que estão nos acompanhando, aqueles que estão nos seguindo, porque existe muito do Senhor. Eu glorifico a Ti, Senhor. Muito obrigado, Papai. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém? Não esqueçam de seguir o nosso canal, compartilhar, comentar, deixa seu like. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.